Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje iremos abordar regra de 3 composta. O que é uma regra de 3 composta? Pessoal, regra de 3 é uma forma da gente trabalhar com proporcionalidade entre grandezas. Uma regra de 3 composta, nós trabalharemos com pelo menos 3 grandezas ou mais. Vamos a um exemplo. Nós temos aqui um problema. 15 tratores aram 80 quilômetros em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Em quantos dias 30 tratores aram 60 quilômetros trabalhando 6 horas por dia? Eu elaborei aqui um passo a passo para a gente resolver qualquer problema de regra de 3. Primeiro a gente vai fazer o quê? Nós vamos identificar as grandezas que o problema está trabalhando. Bom, nós temos aqui tratores, quilômetro, dias, horas por dia. O que é que a gente vai fazer? Vai colocar essas grandezas. Em seguida, nós vamos fazer o quê? Vamos distribuir os valores das grandezas. Nós temos aqui a grandeza de trator, então nós vamos colocar os seus respectivos valores. Eu tenho 15 tratores, nós temos a grandeza de quilômetro, nós vamos colocar seu respectivo valor, 80 quilômetros, e assim a gente faz sucessivamente procurando no problema. É só observar, identificar e escrever. O terceiro passo, a gente vai classificar em inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Como é que a gente faz essa classificação de diretamente e inversamente? Observe que o problema ele faz uma pergunta. Nessa pergunta, nós não sabemos o valor que ele quer encontrar. No caso aqui, ele pergunta quantos dias 30 tratores trabalham? Nós não sabemos, então lá a gente coloca o quê? X, certo? Por que eu chamei a atenção a isso aqui? Porque nós vamos comparar essa grandeza que está faltando, um valor, a grandeza que tem o valor que a gente quer encontrar, vamos comparar ela com as outras. Para isso, nós vamos ignorar, as que nós não comparamos. Então, vamos fazer a comparação desses dias aqui, da grandeza de dias, com a grandeza de tratores, com a grandeza de quantidade de máquinas, de equipamento. Fazendo essa comparação, nós vamos saber se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Observe que o problema começa com 15 tratores trabalhando em 10 dias. Em seguida, ele dobra. Se ele dobra a quantidade de tratores, se ele dobra a quantidade de máquinas trabalhando, o serviço ele vai terminar no mesmo tempo, mais tempo ou menos tempo. Pense bem, se você trabalha sozinho, você leva a quantidade de tempo. Se você trabalha com o triplo de ajuda, você termina o serviço mais rápido. Então, assim, se você dobrou a quantidade de equipamentos, o serviço vai terminar em menos tempo. Eu coloquei uma seta aqui para cima para indicar que o valor aumentou. Mas o interessante aqui é você perceber que à medida que você aumenta a quantidade de equipamentos, a quantidade de dias diminui. Essa é a finalidade da classificação inversamente ou diretamente proporcional. É você identificar se as grandezas elas aumentam ou diminuem na mesma proporcionalidade ou se elas crescem ou diminuem de forma inversa. No caso aqui, as grandezas elas aumentam ou diminuem numa proporção inversa. Então elas são inversamente proporcionais. Vamos repetir esse mesmo processo nas outras duas grandezas. Vamos ignorar a grandeza que nós já analisamos. Vamos ignorar a grandeza que nós não queremos analisar no momento. E vamos fazer a comparação da grandeza quilômetro, da grandeza de espaço aqui com a grandeza de dias. As máquinas trabalhavam 80 quilômetros em 10 dias. Se você reduzir a quantidade de área que ela tem que trabalhar
se você reduzir a quantidade de área que ela tinha que produzir 80 quilômetros, agora ela tem que produzir 60. Esse trabalho ele vai terminar em mais dias ou esse trabalho vai terminar em menos dias? Ora, se você tem uma área menor para você produzir, significa dizer que o seu tempo vai ficar menor. Então, a gente percebe aqui que a proporção diminui. Se elas diminuem na mesma proporção, e se elas aumentam na mesma proporção, se eu aumentar aqui no lugar de 80, eu colocar 100, então eu vou precisar de mais tempo. Se elas aumentam e diminuem na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais. A seta eu coloquei aqui só para fazer uma comparação. Se eu colocasse uma seta aqui do lado de dias, a seta seria para baixo também, porque as duas grandezas são diretamente proporcionais. Para encerrar a classificação, vamos fazer com a última grandeza. Repetindo o processo, ignoramos a grandeza que nós já analisamos, que nós não queremos analisar, e deixamos só as grandezas que nós queremos comparar. Dias e horas. Uma máquina trabalha 8 horas por dia, em 10 dias. Ora, se você reduzir a quantidade de horas que essa máquina trabalha, ela vai precisar de mais dias ou de menos dias? Imagine a seguinte situação: você trabalha 8 horas em 10 dias, você tem esse tempo para concluir um serviço. Se você diminuir sua quantidade de horas, você vai precisar de mais dias. Então, perceba que a proporção ela aumenta e diminui de forma inversa. Se você trabalhar menos horas, você vai precisar de mais dias. Se você trabalhar mais horas por dia, você vai terminar o serviço mais rápido, vai terminar o serviço em menos dias. Então observe que a comparação aqui é uma proporção inversa. Se eu colocasse uma seta aqui do lado de dias, essa seta seria para cima. Se eu colocasse uma seta para baixo aqui do lado de dias, a seta de horas iria para cima. Essa classificação aqui serve para a gente perceber quais as grandezas que são inversamente proporcionais e diretamente proporcionais. O passo 3 e 4 eles são os mais importantes na resolução de uma regra de 3 composta. O passo 4 é montar a proporção. Como é que a gente monta a proporção? Nós pegamos os valores, colocamos eles separadamente, um ao lado do outro. Em seguida, o que é que a gente faz? Pega o valor, a grandeza que tem x e isola ela do lado de uma igualdade. Do outro lado da igualdade, nós fazemos o produto de todas as grandezas, menos a grandeza que tem x. A gente pode multiplicar aqui já, professor, direto? Não, não pode, porque esse é o ponto aonde as pessoas se enrolam, aonde as pessoas erram. Elas multiplicam direto e tem um valor errado para x. O que é que eu devo fazer? Quando você montar a proporção, você vai olhar aquela grandeza onde você escreveu inversamente proporcional. E aí você vai inverter. Você não escreve do jeito que eu coloquei aqui, ó, no quadrado amarelo. Você não escreve assim, porque a grandeza é inversamente proporcional. Se ela é inversa, você tem que inverter. Observe aqui no produto. No lugar de 15 sobre 30, eu escrevi 30 sobre 15. O 80 eu não mexi. 80 sobre 60 eu repeti só, porque ele está diretamente proporcional. Aqui eu isolei, como eu mencionei anteriormente. O 8 sobre 6 eu não repeti. Eu inverti, porque a grandeza é inversamente proporcional. Então, montado a proporção, agora, depois que eu fiz as inversões, agora sim eu posso resolver o produto. Professor, o senhor não multiplicou. Eu não multipliquei porque eu simplifiquei. Eu cortei aqui 0 com 0, o 8 eu cortei com 8, o 6 eu cortei com 6. E aqui eu só fiz a divisão. 30 dividido por 5, por 15, desculpa, dá 2.
Eu fiz todo esse processo para fazer o quê? Meios pelos extremos. Se eu multiplicar aqui, ó, 10 vezes 1 vai dar 10, 2 vezes x vai dar 2x. Em seguida, o que é que eu faço? Resolvendo a equação, né? Isolando o x, eu vou ter o quê? 10 dividido para 2, que vai dar o quê? 5. Então, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.